mamães incríveis, mamães maravilhosas desse canal. Hoje nosso podcast é especial. Eu estou aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, minha cidade, e exatamente na sala onde eu realizava meus atendimentos. E hoje eu estou com a Carla, que é uma neuropsicóloga, uma terapeuta ABA e uma analista do comportamento. E também mãe atípica. Essa maravilhosa aceitou o desafio de fazer o podcast de hoje. E é com muito prazer que eu recebo a Carla aqui hoje nesse nosso cenário diferente. Enquanto eu estiver aqui, nós vamos estar nesse cenário. Quando eu voltar novamente para São Paulo, nosso cenário vai ser outro. Carla, obrigada por você ter aceitado o convite, esse desafio. A Carla, gente, ela é uma amiga querida que Deus colocou no meu caminho há pouco tempo, porque Deus tem me apresentado os seus amigos. E eu sou muito grata a Deus pela generosidade dele comigo. E a Carla, juntamente com a Silvana e também a Jaqueline, que está aqui, ó, nos assistindo de camarote, elas têm uma clínica que trabalha com as crianças neurodivergentes. E elas são profissionais maravilhosas. E elas gentilmente me convidaram para fazer o lançamento do meu livro, O Neurodesenvolvimento das Crianças Atípicas, esse livro maravilhoso aqui, ó, pensado especialmente para os pais atípicos, para trazer apoio, para trazer suporte psicológico, emocional, também orientações, informações sobre o neurodesenvolvimento, técnicas práticas para eles praticarem no dia a dia, diante dos comportamentos desafiadores, para potencializar o trabalho que as meninas fazem na clínica, também no dia a dia, em casa, em todos os âmbitos sociais, onde eles estiverem com as crianças. Então, esse livro foi pensado para você, pai, mãe, atípico, também para os educadores, para os profissionais que trabalham com as crianças neurodivergentes, que atendem as crianças neurodivergentes e também cuidadores. Então, esse livro, gente, ele é um manual, ele é um guia muito prático, tem muitas informações necessárias aqui. E eu convido você a ir aqui no link, ó, que já está na Amazon, disponível na versão Kindle, na versão digital. É só você adquirir o livro e consumir todas as informações valiosíssimas que estão aqui. E nesse próximo sábado, dia 17, nós vamos estar fazendo o lançamento do livro aqui em Três Lagoas, lá na Clínica das Meninas. Carlinha, obrigada, viu? Mais uma vez, muito obrigada por você aceitar o convite, por estar aqui conosco e também por abrir a clínica junto com as meninas para receber o nosso lançamento. Quero que você fale um pouquinho de você. Obrigada, Cláudia, pelo convite. Estou muito lisonjeada por você ter me convidado para participar do seu podcast. Para mim é um desafio muito grande. Vai ser um prazer participar do seu livro, do seu lançamento aqui em Três Lagoas, no Aba Crescer. E vai ser um sucesso, gente. Venha participar conosco desse grande evento. Cara, é maravilhoso estar aqui em Três Lagoas, não só porque é minha cidade natal, mas porque eu tenho um histórico aqui de projetos, né, sociais dentro da psicologia, com crianças, adolescentes desde 2017, também projetos voltados para orientação aos pais, né, e educadores. Trabalhei muito no âmbito escolar, desenvolvendo os projetos, orientando e capacitando pais, educadores, também dando assistência, atendimento às crianças e adolescentes no âmbito escolar. Então é muito prazeroso, né, e gratificante estar aqui. E é muito bom ter recebido esse convite de vocês para fazer lá no Aba Crescer. Eu ia fazer o lançamento de qualquer forma em Três Lagoas, mas receber esse convite foi muito especial. Gratidão por vocês abrirem esse espaço para mim lá. Gratidão toda nossa. É muito bom a gente ter pessoas incríveis assim, né? Pessoas generosas na nossa vida, gente. Sozinha a gente não consegue nada não, viu? É Deus abrindo as portas, inspirando e trazendo pessoas que estão alinhadas com os propósitos deles na nossa vida, né? Como a Carla, como a Jaque que está aqui, também como a Silvana e tantas outras pessoas que Deus tem me apresentado ao longo desses trabalhos, desse tempo, né, na psicologia. Carla, você, além de ser essa profissional excelente, maravilhosa, né, capacitadíssima, Obrigada. gente, ela é super capacitada, você também é mãe atípica. Qual foi o seu maior desafio como mãe atípica? A sua maior dor como mãe atípica? Olha,
Para mim, desde que meu filho nasceu, né, ele passou por alguns especialistas e desde então somos às vezes o olhar voltado a algumas críticas, alguma coisa, sempre falava, esse menino tem algum problema, eu acho que ele não é normal esse comportamento dele. Então sempre assim, ouvi ele crescendo e ouvindo isso das pessoas. Porém, procurei alguns profissionais para poder falar sobre alguns comportamentos que ele tinha e até então começamos sim um tratamento. E ele começou a passar por alguns especialistas. Até então não tinha nenhum diagnóstico dele. E aí eu fui sempre perguntando, questionando para os médicos, né, alguns comportamentos que ele estava tendo, algumas coisas que as pessoas me falavam, que dói demais, gente, não é fácil. E aí eles falaram, então vamos fazer uma avaliação. E fazendo essa avaliação, saiu o resultado que eu já assim não esperava, mas assim estava assim preparado porque desse e viesse. Quando eu recebi o diagnóstico, por mais que eu estava preparada, eu achava que eu estava, mas eu não estava preparada para receber aquele diagnóstico. Foi muito assim difícil e eu tive que reaprender. Tudo aquilo que eu tinha dúvida, tudo aquilo que eu tinha recebido, as pessoas falavam, não era nada daquilo que eu pensava. Eu tive que aprender a como lidar com ele e comecei a entender por que daqueles comportamentos que até então eu não entendia, mas aí através da avaliação, através do laudo, né, e a comprovação, que realmente eu fiquei sabendo que meu filho era TEA, e aí começamos suporte 1, suporte 1. E aí começou a nossa batalha, porque não é fácil, né? Como eu converso com várias mães, né? E elas falam, a gente mata um leão todos os dias. E a gente aprende todos os dias também com eles. Porque cada dia que passa, eles aprendem com nós e nós aprendemos com eles. É uma reeducação, né? Uma reaprender literalmente de todos os níveis, né? De todos os níveis a gente aprende com eles e não é fácil. Então, seu maior desafio, a maior dor foi o diagnóstico? Foi o diagnóstico, porém eu achava que eu estava preparada e não estava. Por mais assim, eu já tinha pesquisado, tinha estudado algumas áreas, mas assim, até então nós pais, por mais que a gente vê que a criança tem alguma dificuldade tudo, mas a gente não quer receber o diagnóstico, né? Nega, né? E tem até um pouco então ali de negação também. isso. No começo, e aí por procurar ajuda com alguns profissionais. E aí ele já passava por alguns profissionais. E aí me perguntaram, né? E aí, como é que tá sendo para você receber o diagnóstico? Até então, tipo assim, caído em si. Agora você tem o laudo. Agora o seu filho é TEA. Agora você vai ter que aprender a lidar com esse diagnóstico. E quando ele me falou isso, me deu um choque. Porque eu falei, peraí. Foi quando você percebeu? Foi quando eu percebi, aí eu falei, não, agora é diferente. Agora eu tenho que pensar diferente, eu tenho que agir diferente e ser diferente com ele, né? Ser diferente com ele e entender muitas coisas que eu não entendia devido a ele ser o TEA. E aí, o que você foi buscar de suporte para que você conseguisse lidar com toda não só com o diagnóstico, mas com toda a demanda, que a partir do diagnóstico você começou a ter que vivenciar, né, com consciência agora, né, com esse diagnóstico, com essa consciência de que seu filho é TEA, suporte 1, e que você precisa estar ali presente, que você precisa se capacitar, buscar informação e lidar com o seu sentir, né, porque de fato acaba sendo de uma certa forma um luto. Porque nós, pais, a gente idealiza os nossos filhos. Cria-se uma idealização. E isso é muito natural. Esperado, né? O ser humano a gente cria. Idealiza um filho, idealiza ali o crescimento, o desenvolvimento, idealiza o futuro do filho. E de repente vem um laudo. E nós realmente não somos preparados para o laudo. Não tem as informações que a gente precisa nem para sermos pais típicos. Muito menos pais atípicos, né? E lidar com o diagnóstico dos nossos filhos. Enfrentar as nossas próprias limitações, dificuldades, enfrentar o preconceito social e familiar e ter que reaprender, enfrentar o nosso sentimento de impotência, né?
Porque gera um sentimento de impotência, Sim, né, Carla? gera. O que você foi fazer a partir desse diagnóstico? Então, a partir desse diagnóstico, eu comecei a estudar, eu comecei a fazer pesquisa e alguns relatos que os professores faziam sobre ele, sobre o comportamento dele, que até então ele não tinha laudo. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a estudar e vi que alguns profissionais não têm a capacitação, né, para lidar com essas crianças. Esses profissionais que você fala, o que é na escola? Escola. Sim, tem Escola. uma grande defasagem, uma grande defasagem. Necessidade de capacitação de profissionais Isso. para esse público, para as crianças neurodivergentes nas escolas. E aí, quando os profissionais chegavam até a mim para fazer alguma reclamação, alguma coisa, né? Aí eu falava, mas assim, eu converso com ele, eu corrijo ele em casa, né? Eles falavam, mas esse comportamento dele não tá normal. E às vezes ele chegava em casa triste e falava, às vezes, algumas falas de alguns professores. Eu peguei e falei assim, eu vou estudar, eu vou entender o caso dele, né? E vou me aprofundar nisso. Aí eu comecei a estudar, me formei em pedagogia, depois fui me capacitando, Se né? especializou Na pedagogia. Na pedagogia. Isso, me especializei em pedagogia, Certo. porque eu queria entrar em sala de aulas. Eu queria entender fazer diferente. Eu queria fazer diferente. Meu sonho era entrar em sala de aula, lecionar e entender, às vezes, quando uma criança precisasse de algum apoio. E a psicopedagogia fez depois? Depois eu comecei a fazer a psicopedagogia. Não me contentei, aí fiz educação especial. Olha. Não me contentei, fui fazer cursos de terapeuta ABA. Uau. Não me contentei. Eu queria saber mais a fundo. Aí fiz a pós-graduação em análise do comportamento. E aí fui me capacitando cada vez mais. E assim, é uma área que a gente não para de estudar. Sim, não para. E aí eu fui me capacitando, fui vendo que é uma área que eu gosto. Não me contentei. Eu quero realmente fazer a diferença na vida dessas crianças, na vida dessas pessoas, dos pais. Que a sua maior dor foi a falta de apoio, a falta de suporte, né, de orientação dos profissionais, de capacitação dos profissionais para te dar essa base, né? Isso. Principalmente na escola. Você não é a primeira mãe que veio aqui no podcast com essa demanda, né? A Natália Spector, por exemplo, que foi a minha primeira entrevistada aqui no podcast, ela traz essa demanda, que a maior dor dela foi na escola. Você também não é a primeira mãe que foi se capacitar para se capacitando, se potencializar como mãe, para dar o suporte para o filho. E isso se transformar em uma missão de vida. Não, você não é a primeira. A Priscila Sinato, que é neuroeducadora, também ela fez especialização em educação especial. Ela também fez essa especialização. Ela é uma neuroeducadora com pós em educação especial, com ênfase em deficiência intelectual, que é o que o filho dela tem. Então, assim, vocês são super mulheres, mulheres poderosas, mulheres fortes. Eu costumo dizer que a mãe atípica, isso Deus me inspirou, sabe, essa frase. Mãe atípica é uma mãe que foi chamada para amar mais do que o mundo possa imaginar. Porque ser mãe atípica, ser mãe já é uma potência, porque o amor que mais se aproxima do amor de Deus, que é o amor ágape, o amor incondicional, é o amor de mãe. E uma mãe atípica, ela precisa amar 2 vezes mais, porque é um desafio diário, como a Carla falou. E a gente enfrenta desafio na sociedade, a gente enfrenta desafio nas escolas, e a gente enfrenta desafio no âmbito familiar. Nos critica e mina as nossas forças, mina nossas forças, porque às vezes falta de acolhimento, de apoio. Ao invés de nos acolher, às vezes critica, e isso aí machuca bastante. Porque o que a gente espera quando a gente pega um diagnóstico do filho, a gente espera o quê? A rede de apoio da família, principalmente o apoio da família. E às vezes a gente não encontra esse apoio. Então às vezes a gente fica assim meio que um peixinho fora d'água, até a gente começar a se encontrar. Mas assim,
com a ajuda de Deus, a gente vai se fortalecendo, vai buscando conhecimento. Não é fácil, mas assim, a gente vai subindo degrau por degrau. Como eu falei das minhas formações, eu também não me contentei só com essa área do TEA. E aí eu me especializei também em letras libras. Olha que legal. Não foi com o intuito nem de trabalhar como professora ou de trabalhar como intérprete, mas sim para fazer a inclusão dessas pessoas na sociedade, porque eles precisam muito, porque a voz deles às vezes é a nossa voz. Sim. Porque às vezes eles não encontram esse apoio, né? Então, assim, é uma área da inclusão que eu falei assim, é o que eu quero, eu abracei de todas as formas. Você mergulhou, né? Mergulhei. Que maravilha, que história linda, Carla. Como é que foi para você, depois de toda essa capacitação, a lidar com ele, olhar para ele, entender? Como é que foi? Mudou o quê? Então, a gente costuma se dizer que a gente quando a gente não tem a capacitação, a gente se torna assim leigos, né? A gente não entende do assunto, né? E depois que você se capacita, aí você começa a entender. Falei, nossa, aquele comportamento ele tinha porque o porquê dele, né? É porque ele era TEA. E eu não entendia. Às vezes eu falava assim, é uma birra. Confunde, tá confrontando, tá teimando, às vezes tá tendo comportamento mal educado, e não é nada disso. Que às vezes o comportamento da criança é um comportamento que eles têm de rigidez. E então a gente precisa entender, a gente precisa saber lidar, a gente precisa entender as limitações dele, porque às vezes a gente quer do nosso jeito. Exato. E a gente, depois que a gente tem o diagnóstico, a gente vê que não é do nosso, e sim do jeito deles, que a gente tem que aprender a respeitar e potencializar as capacidades que eles apresentam, porque eles têm muitas capacidades. Muitas capacidades, eles são muito inteligentes. Eles fogem, gente. Quando a gente fala criança neurodivergente, é justamente porque eles divergem do que nós estamos acostumados e chamamos de comum, de normal. Na verdade, eles não têm nada de anormal, eles só funcionam de uma forma diferente. Que nós não os conhecemos ainda. E agora estamos conhecendo uma forma diferente de funcionamento e estamos aprendendo sobre essa forma diferente de funcionamento. Então, é o que você falou, nós estamos reaprendendo. E olhando para a criança, olhando ali para essas crianças com esse olhar de amor incondicional. Porque sem o amor incondicional, sem o amor realmente ágape, a gente não consegue atendê-los. Quando a gente quer colocar a nossa vontade, o jeito que a gente aprendeu que é o certo, nós estamos falhando como pais, seres humanos, e também falhando com eles que precisam do nosso suporte e contam com a nossa ajuda. E eles são muito capazes. Nós é que temos que entender as potencialidades e potencializá-las, dando condições para que eles se desenvolvam no seu máximo potencial. E falando nisso, quando eu fiz o livro, tem um capítulo aqui que eu estava até lembrando sobre isso, deixa eu ver se eu acho aqui no índice. O tema do capítulo é Desvendando os bastidores da mente da criança. E aqui passa noções básicas de neuropsicologia infantil, como o cérebro processa estímulos e como isso impacta o comportamento, o aprendizado e a socialização. Então, fala sobre essa rigidez, fala sobre essas dificuldades do neurodesenvolvimento na criança neurodivergente. Então, olhando para esse capítulo, tem alguns relatos aqui dentro do livro que fala que quando os pais se potencializam, se capacitam, eles conseguem olhar para as crianças e ajudá-los a desenvolver os seus potenciais e toda a sua predisposição, porque eles têm umas predisposições, como nós também temos predisposição, dons, né, que a gente chama muitas vezes, né? Quando a gente foca nesse hiperfoco deles, potencializa essa capacidade que eles apresentam, eles desenvolvem de uma forma extraordinária. Quando eu estava lá em Alphaville lançando o livro, estava lançando junto comigo a essência... eu não lembro agora o título do livro dela, mas a Patrícia, que é uma adulta, hoje ela é adulta, ela é TEA,
E se não me engano, o nível de TEA dela é 2/3. E ela recebeu o diagnóstico tardio. Ela recebeu o diagnóstico na fase adulta. Então ela passou a vida inteira sem se entender, os pais não entendendo, ninguém foi levá-la para uma avaliação e ela desenvolveu as capacidades, ela tem hiperfoco em tudo que você possa imaginar, ela desenvolveu todas as potencialidades que ela podia. E ela é um gênio. Ela é um gênio, menina. E tantos outros, né, Teia, que têm as potencialidades. Então o livro traz muitos exemplos. Crianças que mostravam capacidade, hiperfoco em neurociência, em motos, em veículos, outros em outros tipos de estudo. Então mostra que muito as mães olhando para isso, potencializando a capacidade dos filhos e os filhos se tornando referência na área. É que nem o meu filho, né? Ele tem o hiperfoco em carros antigos. Ali. O que você perguntar para ele de carro antigo, ele sabe. Pois é. Ele sabe o nome, ele sabe tudo que você perguntar para ele. Por quê? Porque o hiperfoco dele é o carro. Então ele se aperfeiçoa naquilo que eles têm o hiperfoco, Sim, né? sim. E aí cada criança atípica, eles têm um hiperfoco em alguma coisa, e se você se aprofundar, se você incentivar, eles vão longe. Vai. Eles vão muito Eles longe, deslancham. porque... Muito. Então tem muitos relatos, né, de TEAs e também de crianças e adolescentes com outros transtornos que também se desenvolvem no máximo potencial que eles conseguem quando os pais olham para essa neurodivergência e não vê a neurodivergência ou o laudo como um fim, mas como um começo de uma nova etapa, de um novo processo, né, de um novo tempo, e ali trabalhando junto com a criança, capacitando ela. Eu achei bonito uma reportagem que eu vi, um rapaz, ele tinha 19 anos e o hiperfoco dele era dinossauro. E aí todos os nomes do dinossauro ele sabia. E aí ele foi contratado pelo um parque do dinossauro para ele ser o guia turístico, para ele mostrar, né, para os turistas, quando entrasse no parque ali, sobre cada história do dinossauro. E ele sabia todas, os nomes, a história, o que fazia, e eu achei muito interessante. Quantos anos seu filho tem? Hoje ele está com 11 anos. 11 anos. Quando eu peguei o diagnóstico dele mesmo, peguei um pouco tardio, né? Quantos anos ele tinha? Ele estava com 9 anos. 9 anos. 9 anos. E antes desse tempo, você não pensou em levar ele para fazer uma avaliação? Não recebeu nenhuma informação, direção de profissional? Sim, eu recebi, assim, né, que ele fazia acompanhamento, né, com alguns profissionais. Falavam assim, não, isso é de criança, com o tempo isso passa, com o tempo isso melhora, mas aí ele foi crescendo e aí eu vi que aqueles comportamentos já não era de acordo com a idade cronológica da idade dele. Eu falei, não está certo, né? Porque ele já está com 9 anos, ele está com comportamento de uma criança de 5 anos, eu falei, não é normal. E aí foi quando eu comecei a estudar, a me aprofundar, e eu falei, não, realmente eu preciso investigar. E foi quando eu comecei a procurar essa ajuda com outros profissionais que eu tive o diagnóstico dele fechado. Ok, e como é que foi aí para você, seu marido, como é que foi para ele? Porque para os homens às vezes também é difícil, às vezes não, é difícil também. E eu vejo que os pais, às vezes, eles ficam mais distantes, os homens, né? Os pais mesmo. A mãe que envolve mais. Parece que para eles ficam meio que sentindo assim, essa impotência, eu não tenho muito o que fazer. Como é que foi? Como eu já estava estudando, me capacitando, quando eu recebi o diagnóstico, para mim foi mais fácil. Mas para ele, eu acho que ele levou assim um baque mais forte, né? Choque emocional. Porque por mais que eu falava de alguns comportamentos que não era normal, ele falava assim, ele sempre falava, isso é normal, eu acho que não. Mas aí quando a gente teve realmente o diagnóstico para ele, assim, ele deu levou um choque assim, de realidade, né? Aí foi quando nós falamos, opa, peraí, agora o negócio vai ser mais diferente, né? Vamos ter que ter um olhar mais voltado para ele. Mas ele, sim, ele é uma rede de apoio muito grande que eu tenho, que ele me ajuda em tudo. Mas, assim, para ele foi mais difícil. Sim. Foi mais difícil do que para mim. Tem uma certa negação, né? Sim. Porque a gente nunca quer ali... Eu também entrevistei uma outra mãe que ela acabou passando muito mais tempo,
né? Negando o diagnóstico, negando ir atrás e finalizar todas as etapas dos exames, das avaliações que precisava para fechar o diagnóstico, justamente porque ela estava negando, fugindo, até que não teve mais jeito, e aí ela teve que encarar. E a filha já estava com 14 anos. E aí ela acabou tendo dificuldade para, não aceitação com ela em si, mas principalmente com a filha, porque como ela negava, a filha também negava. E agora, a filha com 14 anos, recentemente teve o diagnóstico fechado. A partir desse enfrentamento, né, ela conseguiu ter outro olhar para a filha, outro olhar para ela, conseguiu ficar mais leve. Porque às vezes a gente fica negando, e isso pesa. Né? E a gente sabe que emocionalmente, psicologicamente, por um longo tempo de negação, de fuga, né? Você ficar fugindo, negando, isso vai te pesando e vai minando as nossas forças, né? E criando uma dificuldade maior na relação com o filho. Porque a gente não sabe lidar e a gente quer encaixar eles no nosso padrão. E eles não se encaixam, gente. Não se encaixam. Eles não se encaixam, eles são neurodivergentes. Eles são potencialidades, capacidades infinitas, mas de uma outra forma, né? Dentro de uma outra ótica que a gente ainda está aprendendo a lidar. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Tanto para a criança quanto para os pais. Né? Realmente. E aí você, depois de tudo isso, você foi trabalhar com as crianças? Aí eu fui trabalhar com as crianças, e aí eu fui entender mais sobre o TEA, e aí fui cada vez mais me apaixonando, e fui mais me aprofundando, e tô agora aqui, né? Você vai adquirir o livro? Vou adquirir o livro. Vai adquirir o livro. Vai se capacitar, se potencializar mais ainda como profissional. Sim. Aqui dentro, você falando do comportamento, dificuldade de lidar com os comportamentos, com a rigidez cognitiva deles, né? Aqui dentro tem uma técnica poderosa, parece mágica, gente, mas é uma técnica simples que é pautada na regrinha de funcionamento do ser humano, que é a técnica ARO. Uma técnica que eu desenvolvi ao longo dos atendimentos na clínica com as crianças e adolescentes e levei para as crianças neurodivergentes, levei para a clínica na neuropsicologia e funciona com eles de uma forma muito mais potente. Então aqui dentro tem a técnica ARO, explicando como lidar com esses comportamentos de forma eficaz e leve. Tem também, Carla, o protocolo de técnicas de aceleração emocional para os pais, tá, pais? Protocolo de técnicas de aceleração emocional para os pais, que capacita, que dá suporte emocional e psicológico para os pais, que capacita os pais para lidarem com as suas próprias dificuldades, para resgatarem a sua autenticidade e assim serem os melhores pais possíveis para os seus filhos. Então aqui tem o protocolo de técnicas de aceleração emocional. I do my best. Eu vou fazer o meu melhor, ou eu vou dar o meu melhor. Por que esse nome? Porque nós vamos dar o nosso melhor mesmo. Assim como a Carla faz o melhor dela, eu faço, todos nós fazemos, a Jaque faz. A Jaque também, gente, ela é uma mãe atípica. E na próxima oportunidade, próximo podcast é a Jaque, tá? Ela tá aqui, ó, do ladinho, sorrindo. Mas ela já sabe que a próxima entrevista é ela. E ela veio dar aqui um apoio, né, para nós hoje e assistir de camarote a nossa entrevista. Mas é muito bom a gente ver, né, o tanto que Deus está se movimentando a favor das mães atípicas e potencializando essas mães para que vocês sejam exemplos, inspiração para outras mães que passam pela mesma dificuldade, né? Que passam pela mesma situação hoje. Né? Então, assim, que eu já falei, né? A nossa história, ela salva muita gente, inspira muitas pessoas, né? Eu tenho a minha história, eu tenho meu histórico de superação. Eu não sou uma mãe atípica, mas eu passei por muitas dificuldades na maternidade, porque eu não tinha apoio, orientação, suporte psicológico e emocional, eu não tinha direção de nenhum amigo ou familiar e nem de nenhum profissional para me orientar na educação com as minhas filhas. Eu errei muito, repeti muito padrão,
queria encaixar elas naquele padrão que me ensinaram e não estava correto. Então eu tive também que desaprender e reaprender. Aqui no livro também tem um capítulo que fala sobre isso. Tem um item que fala desaprendendo e reaprendendo. Porque os nossos pais, eles falharam muito com a gente sem saber. Né? Eles não fizeram de propósito, deram o melhor deles, da forma que eles conseguiam, com os conteúdos que eles tinham, com as informações que eles tinham. Mas veio muita coisa errada para nós. Repetiram muitos padrões. E nós também começamos a repetir. Até que fomos chamadas para quebrar padrão. Nós somos quebradoras de padrões. A nossa geração, gente, foi chamada para esse tempo para quebrar padrão. Nós somos quebradoras de padrão. Assim como Jesus quebrou o padrão coletivo da humanidade na época dele. Ele foi o maior quebrador de padrão da humanidade, foi Jesus. Se você, profissional da saúde, psicólogo, neuropsicólogo, aplicador aba, educador, pai, mãe, cuidador, que não conhece a história de Jesus, quem foi Jesus, o que Jesus fazia e qual foi o propósito de vida dele, eu convido a você a estudar a história de Jesus, porque Jesus, ele não é um personagem religioso. Ele é um personagem que veio com uma missão muito grande de quebrar padrão coletivo na humanidade, para nos socorrer da repetição de padrão que estava num ciclo vicioso de repetição, sem que ninguém tinha consciência de que precisava quebrar padrão. Então ele precisou vir e veio com essa missão de quebrar um padrão coletivo. E não foi fácil para ele, assim como para nós também não é fácil. Quebrar padrão familiar não é fácil, gente. Quebrar padrão coletivo, se dentro da própria família quebrar padrão que você herdou do seu pai, da sua mãe, para não transmitir mais para sua geração, para reparar o que você passou, ressignificar ali o que você passou, já não é fácil e é uma coisa pequena comparada com uma humanidade inteira. Imagina Jesus, né? Não foi fácil para ele. Foi fácil para você quebrar todo o padrão? Você é uma quebradora de padrão da sua família, com certeza. Por tudo que você está trazendo. Eu sou quebradora de padrão na minha família e hoje que eu tenho consciência disso. Antes eu não tinha consciência, não. Eu sentia que eu era diferente, que eu fazia tudo diferente, que eu enxergava tudo diferente, me taxavam de diferente, mas eu não tinha essa consciência que eu tenho agora. Eu fui ter essa consciência depois que eu fui me tratar, depois que eu fui aprofundar o autoconhecimento e me resgatar como ser humano, como mãe, como filha, né? Como uma mulher, uma profissional, e aí sim eu consegui ter essa consciência e aceitar esse chamado, porque é pesado. Não é verdade, Carla? É pesado. É pesado. É pesado. Tem hora que a gente fala, nossa, será que eu vou dar conta? Mas com Deus a gente consegue, gente. Mas é pesado, não é facinho, não. Né? E eu falo assim, quando a gente é mãe atípica, a gente pensa só no filho, né? No filho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mudar isso, eu tenho que melhorar isso. Uhum. Mas às vezes a gente esquece da gente. Por quê? Às vezes a gente precisa ser curada emocionalmente para a gente conseguir curar e dar o melhor, nosso melhor de verdade. De verdade para o nosso filho. Quando a gente se autoconhece, Carla, a gente vai se curando, a gente vai quebrando esses padrões funcionais que herdamos da família, a gente para de repetir esse padrão com a gente e com eles. Então, quando o projeto Mães que Curam, gente, foi um projeto inspirado por Deus para abençoar as mães atípicas, justamente, ó o nome, Mães que Curam. Por quê? Porque Deus falou assim para mim, a mãe que se cura, ela cura a sua geração. Então, ele me inspirou esse nome para trazer essa mensagem. E realmente, nós precisamos nos curar. Para curar a nossa geração. Então, eu precisei me curar para ressignificar a minha própria autoimagem, toda a minha história, me resgatar enquanto ser humano, filha, mãe, esposa, profissional, mulher, né? Dentro de uma sociedade. Aí começar a ressignificar e resgatar a relação com as minhas filhas e ali reparar todos os equívocos e enganos que eu cometi com elas. E depois disso, transbordar na vida das outras mães. Porque se eu não faço isso comigo em primeiro lugar, eu não consigo fazer aqui fora com nenhuma de vocês. Não é verdade, Carla? Verdade. Como é que a gente vai
curar, ajudar a curar alguém se nós ainda estamos adoecidos, né? E nesse processo, a gente vai sendo curada e curando. E curando. À medida que nós nos curamos, a gente cura as outras pessoas naquilo que a gente já superou. E aí, como psicóloga clínica, eu via isso muito no set terapêutico. Quando eu passava de uma etapa, eu vencia ali um conteúdo, eu quebrava um padrão em mim, eu ajudava muito mais os meus pacientes a quebrar neles dentro da clínica. E era incrível, gente. Eles avançavam de forma extraordinária, porque eu estava ali capacitada, né, na prática, para assisti-los e auxiliá-los naquele processo. E assim a gente vai transbordando. E como você falou, o conhecimento é contínuo, a nossa evolução é contínua, os estudos são contínuos, não para não, a gente só aperfeiçoa. Né? Cada vez se aperfeiçoando mais, né? E agora, como profissional, como é que é para você? Por que eu tô perguntando isso, Carla? Porque quando eu estava na clínica, na minha especialidade como neuropsicóloga, atendendo as crianças neurodivergentes, crianças e adolescentes, eu vi uma grande dificuldade nos pais. As crianças e os adolescentes, eles correspondiam muito bem ao tratamento. Eles evoluíam muito bem. Mas os pais, sem orientação, sem suporte emocional psicológico, sem informação sobre neurodesenvolvimento, sem capacitação nenhuma, sem direção nenhuma de nenhum profissional, sem conhecimento de nada, eles estavam sobrecarregados, principalmente as mães, porque nesse processo todo, muitos pais abandonam a família e sobrecarregam as mães. Então, as mães ficam sobrecarregadas, elas não sabem o que fazer. E aí, elas desconstroem todo o processo da clínica em casa. Aí, a criança vai para casa, ela desevolui, gente. Ela volta para trás, porque o trabalho da clínica faz evoluir. Mas em casa não dá continuidade, porque eles não sabem como fazer. E aí, atrapalha esse desenvolvimento. Fica patinando esse desenvolvimento. Eu vi essa dificuldade. Foi quando eu comecei a olhar para as mães e dar feedback, suporte, orientação. E aí eu fui trabalhar, né, desenvolver os projetos e agora o livro justamente para isso. Então, assim, a maior dificuldade são com os pais mesmo. Porque depois que eles nos procuram, aí a gente vai entender sobre a criança, avaliar aquela criança, e aí através disso a gente vai o quê? A gente dá um feedback para os pais, a gente conversa com os pais, e aí a gente sempre fala para os pais. Só a clínica não consegue, né? É um trabalho em conjunto. É clínica, casa e escola. Então, esse livro vem justamente para suprir essa demanda e essa lacuna, porque tem uma lacuna aí, né? Falta isso para os pais, esse suporte, esse olhar, né? Essa capacitação para os pais. E para muitos profissionais também que lidam com as crianças neurodivergentes, né? Porque eles procuram nós, porque às vezes eles não entendem, né, do assunto, são leigos ali, então assim, quando eles procuram não sabem nem onde procurar, eles querem uma orientação, eles querem um apoio, um suporte, uma direção, né? Uma direção. Sim. Então assim, a dificuldade que a gente, de primeiro, são os pais, né, e depois a gente vai entender ali todo o processo com a criança, e aí a gente conversa com eles, passa todas as habilidades que a criança precisa adquirir, os conhecimentos que a gente tem, a gente vai passando, vai dando os feedbacks para os pais, e aí a gente vai trabalhando ali um conjunto. E para a gente encerrar, qual é a mensagem que você quer deixar para as mães atípicas? Mães, não tenha medo do diagnóstico do seu filho, né? Não tenha medo de correr atrás, procura se capacitar, procura entender. Não tem necessidade, meninas, mães que estejam nos assistindo aqui, que vão nos assistir, de buscar o conhecimento tão profundo, porque ela mergulhou, ela foi buscar, será que eu vou precisar fazer uma faculdade de pedagogia, depois todas essas capacitações, né? Não necessariamente, né, Carla? A capacitação, a informação é o básico que você precisa como pai e mãe, porque cada um vai ter sua atividade. Às vezes sente esse chamado, como você sentiu, de ir para essa área e aprofundar, mas às vezes não. Então, essa capacitação, essas informações, você pode adquirir através do meu livro, você pode adquirir também através de outras informações que estão disponíveis livremente pela internet. Só que você tem que ter só um cuidado para você não pegar qualquer informação solta, né, sem embasamento técnico, teórico e científico, tá? Então você só tem esse cuidado.
de buscar conhecimento realmente Isso. pautado, com profissionais capacitados, com profissionais responsáveis e que tem ali realmente um conhecimento pautado na neurociência, na psicologia, na psicopedagogia, enfim, profissionais capacitados para trazer essas informações, esses conhecimentos para vocês. Só ter esse cuidado, né, Carla? Isso. Esse livro aqui vai me ajudar, vai ajudar vocês. O link vai estar aqui na legenda para compra online. Carla, muito obrigada. Eu que agradeço, estou muito lisonjeada. Obrigada, eu fico muito feliz, né? Pelo convite, né? Pela a confiança, né? Obrigada. De estar aqui participando do seu podcast, para fazer a divulgação do seu livro, que vai ser um sucesso. Com certeza. Tenho fé em Deus que já está sendo um sucesso, porque já está sendo divulgado, né? Lá em Joinville já foi a apresentação do livro, agora vai ser aqui em Três Lagoas, né? Na clínica Aba Crescer, que vai ser um sucesso, e contando com a presença de vocês, pais, profissionais, para fazer parte desse evento. Sim. Obrigada, Carla, mais uma vez, por você ter aceitado esse desafio. Ai, foi um desafio, muito muito ela, grande, gente. um desafio, gente. Ela quebrou um padrão aqui. Quebrei. Hoje eu quebrei um padrão, gente, porque eu, diante de entrevista, diante de câmeras, Ela fala que ela trava. Eu travo. E realmente hoje foi um desafio. Assistir melhor os nossos filhos, se cura, quebra os seus padrões, se desafie. Se desafia. Né? Isso, gente, é ser mãe e ser humano, né? Porque nós estamos aqui para evoluir constantemente, quebrar padrão, se desafiar. Essa Cláudia que está aqui hoje também teve que se desafiar muito para chegar aqui nesse nível, gente. Eu era mais travada que acho que de qualquer pessoa no planeta. Pensa na pessoa travada como é que eu era. E aí eu fui me desafiando aos poucos, né? E fui me desafiando e fui me colocando dentro dessas oportunidades e fui me destravando e estou aqui como um instrumento de Deus para assistir pais, mães, profissionais, para ser um canal, né, de bênçãos, para ser resposta, para ser inspiração. E eu também tenho muitas pessoas que eu inspiro muito nas profissionais, as meninas para mim também são uma inspiração. Então é isso, Carlinha. É isso, e é o nosso chamado, e nós somos corajosas mesmo, determinadas tem que mesmo. Ter coragem, tem que ter coragem, tem que quebrar padrões. Parabéns, cara. Parabéns. Feliz por você ter quebrado seu padrão aqui comigo. Obrigada. Ela tá geladinha, gente. Mas você foi maravilhosa. Gratidão mais uma vez. Eu que agradeço. Tá? Deus pelo te carinho. Fortaleça cada dia mais, te abençoe, te capacite cada dia mais para que você seja essa mãe maravilhosa, né? Corajosa, forte, determinada e também uma profissional excelente, que eu tenho certeza que você é, e cada dia mais abençoando as crianças e também os pais, mães que precisam do seu suporte na clínica. Acolhendo-nos ali com todo amor, com todo carinho, né? Elas fazem um trabalho lindo, maravilhoso na clínica, gente. E a Carla é uma pessoa incrível. Olha o jeitinho dela. Ela tem uma energia maravilhosa. Obrigada. Meninas, esse é o nosso podcast de hoje. Semana que vem temos mais. Aí vai ser a Jaque aqui com a gente. Ela tá aqui, ó. A Jaque vai trazer suas contribuições. Obrigada pela sua história linda de superação, de transformação, né? E de coragem. Beijo. Fiquem com Deus.